Oi, gente. Como é que tá? Tudo certo por aí? Tem uma sumida das lives, mas já estamos retornando. Falar bem a verdade pra vocês. A minha vontade era de parar, né? A minha vontade realmente era de parar com as lives, mas esses dias eu perguntei pra Deus, né? E perguntei pra ele: Deus, o que você quer que eu faça? Pai, o que você quer que eu faça? Porque eu não tô entendendo o seu intuito com a minha vida. Eu não tô entendendo o que você quer que eu faça. E aleatoriamente eu abri a Bíblia, né? E caiu num versículo que dizia bem assim: vá e mostre-se ao mundo. Eu fiquei, caraca, entendi o recado, né? Porque muitas vezes a gente é tentado a simplesmente a parar com o que a maioria das coisas que a gente começa, né? Então a gente começa algo e no meio do caminho a gente para, quando as dificuldades começam a surgir, né? Mas a Bíblia também fala muito sobre ter persistência, né? Sobre a gente ter a persistência, a insistência pra gente conseguir alcançar o que a gente quer. E falando em relacionamento com Deus, trata da mesma maneira, né? A gente precisa ter uma persistência para ter um relacionamento com Ele, né? Eu tava também estudando ali sobre Eclesiastes, né? Meditando sobre o versículo de Eclesiastes, né? E tem uma parte, né, que fala ali em 7, né? E no versículo 3. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. E aí tu para pra pensar, então eu tenho que estar triste pro meu coração melhorar? E eu percebi que quando a gente tá triste, a gente busca mais a Deus. Pra você estar num ambiente feliz, pra você estar em um lugar onde você tá feliz mesmo, muito feliz, que o teu coração tá bombando, você tem que estar com um relacionamento muito firmado, você tem que estar com intimidade com Deus muito boa pra você lembrar dele nos momentos felizes, né? Você pode perceber que as pessoas, elas buscam mais a Deus quando elas estão em momentos difíceis, né? A pessoa, ela busca Deus para encontrar um milagre, né? Então, muitas vezes, Deus, ele vai fazer com que você passe por dificuldades, ele vai fazer que você encontre dificuldades no meio do seu caminho para que você possa se relacionar com ele e buscar ele, né? Então, o seu relacionamento com ele vai estar cada vez mais forte quanto mais você buscar ele, né? O seu relacionamento com Deus é medido com a intensidade que você busca ele, né? E muitas vezes vão aparecer desafios, vão aparecer dificuldades no meio do seu caminho, né? Então, basicamente, busque a Deus não só quando você está em momentos difíceis, mas sim quando você também está em momentos felizes, né? Como diz ali em Eclesiastes, né, 7:3, o coração, ele tá mais feliz quando a gente tá triste. Por quê? Porque você se conecta mais com Deus, você busca mais Ele, né? Você busca o entendimento nele, né? Você busca Ele como o seu milagre, né? Você busca Ele para ter o seu milagre. Então, busquem Ele, né? Realmente busquem Ele quando vocês também estão felizes. Tenham um relacionamento com eles diário, né? A maioria das pessoas fala que tem relacionamento com Deus, mas na realidade não tem porcaria nenhuma. Nem entende o que é ter um relacionamento com Ele, né? Então, é muito, muito interessante, né? Mostre-se ao mundo, né? Mostrem, levem a palavra dele aonde vocês estiverem indo. É muito importante a gente ter um entendimento do que Ele quer que a gente faça, né? Não só o que a gente quer. Porque é muito fácil a gente chegar pra Deus e falar: Deus, eu quero tal coisa. Deus, eu quero tal bênção. Deus, eu quero isso até tal dia. Mas aí, um relacionamento é uma via de mão dupla, né? Então, pra você receber, você também tem que fazer. E eu pergunto pra ti agora, o que você tá fazendo pra Deus? Porque é muito fácil tu pedir pra Ele. Mas o que você tem feito pra Ele? O que você tem feito que tá alegrando Ele? Pra que Ele também possa liberar e entregar a sua bênção, né? Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão. O que eu tô fazendo pra Deus? Eu tenho crédito pra ir pedir alguma coisa pra Ele? Eu tô entregando o que Ele quer que eu entregue? Né? Porque cada pessoa foi chamada pra fazer alguma coisa. E você tá cumprindo?
o que você foi chamado para fazer? Vou dar um exemplo aqui bem legal para vocês, né? A minha mãe, ela tem muito medo de andar de carro, né? Se você começa a pegar uma determinada velocidade com ela, né? Ela já começa a se assustar e ficar um pouco com medo. Tem 2 motivos, né? para isso. O primeiro é o medo da morte, né? O medo da morte, de acontecer algo e venha a falecer, né? Não só ela, mas como as outras pessoas que estão dentro do carro, né? Isso é um bloqueio emocional. E o outro fator é porque não entendeu para o que ainda foi chamado. E aí o medo, ele se instala. O que acontece, né? Outro motivo também é que ela já sofreu um acidente, né? Então tá o bloqueio emocional ali instalado, porque ela teve um forte impacto emocional e aí ela tem essa dificuldade, né? Ela ainda não buscou pegar e tirar esse bloqueio emocional. E o que acontece, né? Eu vou citar aqui para vocês o exemplo da história de João Batista. João Batista, ele foi gerado na mesma época que Jesus também foi gerado. O que aconteceu, né? Eles não cresceram juntos, né? Mas em questão de idade, eles tinham praticamente a mesma idade. E João Batista, ele cresceu e ele já tinha consentimento que ele vinha no mundo para encontrar o mestre. E enquanto ele não encontrasse o mestre, não aconteceria nada de mal com ele, né? Deus não deixaria acontecer nada de mal com ele. Então ele pregava, né? E aconteceu com ele a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Ele começou a ser perseguido, né? Porque ele estava pregando e levando a palavra. Então, os carinhas do mal lá, né? Eu não lembro muito bem o nome deles agora. Eles iam para ouvir João Batista falar, para ver o que eles conseguiriam pegar das palavras dele para incriminar, né? E pegar, levar até o rei e incriminar ele. E eles conseguiram. E eles pegaram, né? E até foi avisado, João Batista foi avisado, né? Por um dos amigos dele, que era para ele fugir, porque o rei tinha mandado os soldados dele para matar ele, para prender ele e matar ele, né? Porque ele estava pregando. E ele respondeu bem assim: eu ainda não cumpri o que eu vim fazer. Eu ainda não fiz o que Deus me chamou, então não vai acontecer nada comigo. Pode ficar tranquilo, que enquanto eu não cumprir o que Deus me chamou, não vai acontecer. E exatamente isso aconteceu, né? No dia seguinte, ele encontrou com Jesus, batizou Jesus, porque João Batista nasceu, foi criado para isso, para batizar Jesus. E após o batismo dele, né? Após ele ter batizado Jesus, ele simplesmente os soldados pegaram ele e ele foi morto, né? Então fique tranquilo, se você ainda não cumpriu o que foi chamado para você fazer, tu não vai morrer, não vai acontecer nada que vai te levar à morte, entende? Então pode ser que tenha dificuldades no meio do caminho, óbvio, isso é natural, né? Se você vê uma pessoa num hospital com aquela máquina, né? Eu não sei o nome daquela máquina, mas é altos e baixos, né? Ali o negócio, ele fica subindo e descendo. A partir do momento que estabiliza, é porque você morre. Então, os altos e baixos, eles são necessários. É necessário ter altos e baixos. É necessário a gente passar por esses processos. Mas pode ficar tranquilo, que enquanto você não cumprir o que você foi chamado, não vai acontecer algo tipo a morte pra você. E quando você morrer, você também vai encontrar o Todo-Poderoso, vai pra vida eterna, né? Se você estiver fazendo tudo certinho aqui, né? Então, não tenha essa preocupação, não tenha esse medo, né? Então, eu vim entregar essa mensagem aqui no horário de almoço pra vocês, para também fazer o que eu fui chamada para fazer, né? Como eu comentei com vocês, eu perguntei para ele: pai, o que você quer que eu faça? Ele simplesmente respondeu: vai e mostre-se ao mundo. E eu já entendi o recado ali que ele tinha para me falar, tá bom? Muito obrigada aí pela presença do pessoal que ficou até o final. Bora encaminhar pro pessoal, a live vai ficar salva, tá bom? É muito legal a gente ter esse entendimento, né? Que se a gente ainda não cumpriu o que foi chamado, a gente não vai acontecer algo extremo, tipo a morte, né? Óbvio, teremos dificuldades, mas algo como a morte, a gente não vai subir lá enquanto a gente não
não cumpriu o que foi chamado aqui na Terra, tá bom? Obrigado, pessoal!